E agora as informações locais, os destaques das principais notícias também de âmbito geral aqui da cidade. A primeira diz que a agência reguladora ela divulga a conclusão da revisão do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira divulgou a conclusão do processo de revisão do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Porto Ferreira, cujo termo aditivo foi assinado no último dia 21 de dezembro. A revisão contratual ordinária está prevista no contrato e deve ser realizada a cada 4 anos como forma de avaliação do serviço prestado, dos resultados obtidos pela concessionária Odebrecht Ambiental, das metas contratuais, dos investimentos previstos e realizados, dos custos e despesas e seus efeitos no equilíbrio econômico financeiro da concessão. Desta forma, nesta revisão, foram analisados o impacto nas alterações do Plano Municipal de Água e Esgoto, revisado em 2014, além da majoração dos custos e despesas da concessionária, como energia elétrica, que teve um aumento de mais de 50% no último ano, além dos produtos químicos, pessoal e encargos. Baseada no crescimento de seus custos, a concessionária solicitou um aumento de 30% no valor da tarifa de água e esgoto, ou ainda o adiamento de investimentos previstos no contrato. O processo de revisão durou mais tempo que o previsto, devido à complexidade do material e da análise das respostas aos questionamentos feitos pela agência reguladora e de novos fatores trazidos pela concessionária ao longo da revisão. Por fim, a agência reguladora constatou que será necessário um reajuste de 14,45% sobre a tarifa. As novas tarifas, então, passam a vigorar agora a partir de janeiro para as faturas com vencimento em fevereiro deste ano. Apesar do aumento tarifário, o valor apurado pela agência reguladora apresenta uma redução de 44 milhões no período da concessão em relação ao solicitado pela concessionária. Essa redução se deve aos cortes e reduções em gastos considerados não pertinentes à adequação de valores de investimentos e correção de tributos pagos pela concessionária. Outro fator que contribuiu com a redução do aumento necessário foi a obtenção de recursos no programa de despoluição das bacias hidrográficas da Agência Nacional de Águas, de mais de 6,2 milhões, que serão recebidos e aplicados diretamente pela concessionária em investimentos. Outra redução foi o da tarifa paga pelos órgãos da administração municipal, que tinha um valor mais caro da estrutura tarifária desde o início da concessão, e agora, com o novo enquadramento, terão uma redução de 54%. Se levarmos em conta que no ano de 2015 o gasto da prefeitura com água e esgoto girou em torno de 400 mil, essa redução de 54% representará uma economia aos cofres públicos de mais de 200 mil no atual exercício. Devido ao trabalho da agência reguladora, mesmo com o corte no reajuste solicitado pela concessionária, as metas de investimentos, inclusive o cronograma para o tratamento de esgoto, foram mantidas e estão condicionadas apenas à obtenção do licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. Dessa forma, a agência reguladora apresenta o resultado de todo o trabalho realizado, que é de uma tarifa justa aos consumidores de Porto Ferreira, cujo reajuste será praticamente a metade daquele pretendido pela concessionária Odebrecht Ambiental, comentou João Batista da Silva, superintendente da agência reguladora. Fonte da notícia é a assessoria de comunicação da prefeitura. Dori Américo lança terceiro livro de poesias pela editora gráfica São Paulo. O administrador de empresas e o diretor municipal de planejamento urbano, Dorivaldo Américo da Silva Júnior, mais conhecido como Dori, lançou pela editora gráfica São Paulo seu terceiro livro, Poemas em Gotas, volume 2. É seu mais recente trabalho como artista das letras. Os outros foram Fêmeas sem Poemas,
e Poemas em Gotas, primeiro volume. O recém-publicado Poemas em Gotas é o que o autor denomina de versão 2015. Trata-se, segundo ele, de um compêndio poético, mas não é. No fim do ano passado, reuniu textos inéditos que contemplam valores que o autor carrega consigo e sua filosofia de vida, amor e paz, cujas reflexões alcançam a prática do bem e uma espiritualidade, um otimismo e uma valorização da família enquanto instituição. É minha forma de gratidão a todas as coisas boas e a todo o aprendizado que acumulo também nas falhas e nos erros, afirma Dori Américo. Procuro manifestar sobre a forma literária o que herdei de meus avós, especialmente do meu pai. É uma vertente que me coloca como um semeador da paz, amor e justiça social, respeito ao próximo também. A primeira tiragem do volume 2 de Poemas em Gotas contempla 500 exemplares que chegam aos poucos nas mãos dos leitores. No primeiro do ano, a abrir a caixa de correio, estava lá o livro do Dori, confidenciou um amigo à reportagem do Jornal do Porto. Nascido no dia 31 de maio de 64 em Porto Ferreira, Dori é filho de Margarida de Souza Silva e Dorivaldo, popularmente chamado de Ninão. Foi o pai que herdou o dom literário. Entre 84 e 86, atuou na redação do Jornal do Porto. Em 95, com apoio de amigos, lançou Fêmea, também pela editora gráfica São Paulo. Era o início de sua jornada como poeta e o fim de sua carreira como empresário e vendedor de portões. Fazia viagens pela região para os negócios e, quando sobrava um tempinho, rascunhava algumas coisas. Aí nasceu o livro, disse Dori. Não demorou muito para alcançar a vida pública, alcançando a assessoria de imprensa do primeiro mandato do então prefeito André Braga. A literatura ficou de lado para que chegasse à chefia de gabinete do governo municipal. Entre idas e vindas, compunha letras de canções e continuava a colecionar letras e palavras para uma nova obra. Em 94, arriscou-se em mais uma aventura, Poemas em Gotas, cujo resultado não agradou muito ao autor. Ele mesmo admitiu que poderia ter esperado mais um pouco para dar ao público uma obra mais robusta, como Fêmeas. Com mais de uma centena de páginas para o deleite do leitor, repassar os olhos pelos versos de Chuva Amor comprova o potencial criativo do autor. E talvez encontrar na pressa do momento vulgar um relampejo apaixonado de olhar, que nem a frieza da chuva na razão consegue esfriar. Então, amar, maravilhosamente amar, é um dos trechos do livro do autor. Quando não está despachando na repartição na qual é responsável, Dori Américo ainda atua como assessor legislativo e também presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e atual presidente do Grupo Ecológico Minha Terra, uma organização não governamental fundada há mais de 30 anos em Porto Ferreira. Caso contrário, ele está poetando. Essa notícia foi extraída da última edição do Jornal do Porto. Foram esses os destaques locais no dia de hoje.